Queridos, queiram, por favor, tomar os vossos lugares. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja. Eu coloquei como título nesta mensagem: Como melhorar a sua saúde mental. Como melhorar a sua saúde mental. Quando nós falamos em saúde mental, estamos falando em capacidade para a interpretação, estamos falando em administração de desejos, estamos falando no temperamento, na imaginação, no perfeito funcionamento dos 5 sentidos: a visão, a audição, tato, olfato e paladar. Estamos falando no pensamento, na razão, na memória, na intuição, na inteligência, que é chamada QI, quociente de inteligência. Estamos falando no raciocínio, estamos falando na capacidade de realizar coisas complexas. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel a capacidade de resolver enigmas, a capacidade de interpretar sonhos e também a capacidade de realizar cálculos matemáticos complexos. Tanto que no livro de Daniel existem vários cálculos matemáticos que hoje dependeria assim de uma calculadora científica e de um conhecimento das profecias bíblicas para poder fazer esses cálculos. E há, meus amados irmãos, uma relação direta entre a saúde mental, a saúde física e o êxito, o sucesso em iniciativas ou na realização de coisas, de empreendimentos. É uma espécie de tripé: saúde na alma, saúde no corpo e êxito nas coisas que for realizar. É o que nós entendemos de uma escritura na segunda, ou melhor, na terceira carta de João, no capítulo 2, capítulo único e versículo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. São 3 coisas distintas, porém elas se completam. E nesta mensagem nós vamos pensar como melhorar a saúde mental, que seria a saúde da alma, porque a mente é uma das funções da alma. E melhorando a saúde da alma, vai melhorar a saúde do corpo, ou o corpo estará protegido, porque a saúde na alma aumenta a capacidade do corpo de resistência a vírus, a bactérias. E também o êxito nas coisas que nós nos propomos a fazer. Então, como melhorar a saúde da nossa alma? Nós vamos ler o texto de Neemias, capítulo 12, e nós vamos encontrar algo capaz de melhorar a saúde
de nossas almas. Neemias capítulo 12, versículo 27 em diante diz: quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Jesraías, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Amém. Queridos irmãos, um dos maiores atos de gratidão está escondido nas páginas deste antigo livro. É um livro histórico, este livro chamado Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi o historiador dos seus próprios atos e também de acontecimentos que ele observou durante a sua vida.
ele não escreveu este livro com o sentido de escrever uma autobiografia. Ele escreveu este livro, mesmo sendo um livro de memórias, com o objetivo de exaltar o poder de Deus na libertação dos cativos. E o texto que nós lemos é a descrição de eventos que ocorreram no ano 445 antes de Cristo, na inauguração dos muros de Jerusalém. Como nós sabemos, desde o ano 556 antes de Cristo, os judeus foram deportados como escravos para a Babilônia. De acordo com os estudiosos, Neemias nasceu e cresceu na Babilônia. E ele tornou-se um homem de confiança do rei, desenvolvendo uma função como copeiro do rei da Pérsia. E ele nunca estivera em Jerusalém. Porém, um primo seu, que foi de Jerusalém para lá, levou notícias. E Neemias ficou sensibilizado com a situação caótica da cidade e o sofrimento consequente dos habitantes de Jerusalém. Então, ele resolveu fazer um período de jejum e de oração. E depois, ele teve a oportunidade de ter um diálogo com o rei. E ele conseguiu com o rei da Pérsia, uma licença para que ele fosse a Jerusalém com o objetivo de reconstruir as muralhas da cidade e colocar as portas da cidade que haviam sido queimadas. E Jeremias, a história nos mostra, aliás, Neemias, esteve 100% envolvido na construção de um muro digno para uma cidade do porte de Jerusalém, que era a cidade do templo, a cidade de Deus. Conforme nós podemos ler no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 6, e depois no capítulo 7 e versículo 16, Deus escolheu Jerusalém, e Deus diz: mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Da mesma maneira que Neemias foi para Jerusalém, hoje o Espírito Santo, e agora não somente o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus e a igreja estão envolvidos na reconstrução das nossas vidas. Glória a Deus! Porque como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, na nova aliança, nós é que somos o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Há uma explicação também de Paulo, em Atos capítulo 17 e versículo 24, onde ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nas grandes catedrais da terra. Deus não habita nos grandes santuários protestantes, evangélicos, católicos ou de qualquer outra confissão.
Jesus está aqui porque nós estamos aqui, mas não por causa dessas quatro paredes. Porém, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita com o contrito de espírito. Aleluia! Aleluia. Ele habita com o homem e a mulher que se dispõe a ser uma pessoa humilde de coração. Aleluia! O mesmo apóstolo, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, ele nos diz que existe toda uma estratégia divina e um alto investimento para que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados saudáveis, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você integralmente tenha saúde e tenha êxito naquilo que você se propor a fazer. Saúde na alma, saúde no corpo e êxito naquilo que você se propor a fazer. E esse texto que nós lemos, irmãos, mostra um elemento essencial na reconstrução daquele muro. E esse elemento, ele se aplica na reconstrução de nossas almas. E cabe a nós disponibilizar esse elemento, colocar esse elemento nas mãos de Deus, para que o esforço que está sendo realizado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela igreja, tenha um resultado positivo. E qual é esse elemento? Esse elemento é a gratidão, ações de graças. Porém, ações de graças e gratidão na forma definida pelas Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela define ações de graças, não como um comportamento eventual em um culto de quinta-feira. A palavra de Deus define ações de graças como um estilo de vida. Dentre muitos textos que poderiam ser mencionados, eu quero mencionar Efésios capítulo 5 e versículo 4, onde diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Oh, aleluia! Glória a Deus! É tão maravilhoso. O crente jamais será uma pessoa inconveniente. Ele entra, ele sai. Ele vai para a universidade, ele vai para a sua empresa. Ele conversa com homens, com mulheres, com moças, com idosos, com crianças, com adolescentes. E ele não é uma pessoa inconveniente. Ele não abre a sua boca para conversas tolas, para conversas indecentes, para essas piadas sem graça. Ele abre a sua boca em ações de graças. Aleluia! Ações de graças como estilo de vida. E o versículo 8 do mesmo capítulo de Efésios e os seguintes vão nos dizer que é o estilo de vida dos filhos da luz. Porque há um estilo de vida dos filhos das trevas. E como é que você conhece? Enquanto a pessoa está com a boca fechada, enquanto ela não se mexe, não tem como conhecer, porque só Deus sabe.
Mas quando ela abre a boca, quando ela olha de uma maneira diferente, você já sabe, esse não é filho da luz, esse é filho das trevas, porque um filho da luz não teria este olhar. Essas palavras não estão no vocabulário de um filho da luz. E o apóstolo diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E por que, irmãos, estamos falando na reconstrução das nossas almas? Porque, meus queridos irmãos, ao longo da vida, nós vamos ficando decepcionados com pessoas, com organizações, com governos, com igreja. Vamos ficando decepcionados com a nossa própria vida e com tantas outras coisas. E nós vamos nos esvaziando de sentimentos de gratidão, de ações de graças, e nós vamos nos tornando pessoas frias, calculistas, com almas secas. Nós desconfiamos de tudo e de todos, e nós nos sentimos seguros apenas quando nós estamos aplicando conceitos da lógica e do conhecimento. E a realidade, irmãos, é que esse esvaziamento de sentimentos de gratidão, de sentimentos de ações de graças, tem consequências para a nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental depende do bem-estar das nossas almas. A alma, como nós sabemos, ela é uma parte muito importante, porque ela é responsável, além da mente, de outras duas funções, que é a vontade e a emoção. E tem sido afirmado que a mente é a sede da alma, porque é na mente, conforme nós já falamos, onde estão a inteligência, a criatividade, o raciocínio. E a mente é também o lugar onde nós guardamos lembranças e memórias, sejam elas boas ou más, sejam elas saudáveis ou tóxicas. E tudo isso, meus amados e queridos irmãos, tem muito a ver com saúde mental. Porque uma pessoa cujo coração está seco de sentimentos de agradecimento, de gratidão, essa pessoa vai se tornando uma pessoa emocionalmente aleijada, vai se tornando uma pessoa com a mente obscurecida, mesquinha, e isso causa deficiências ou deformações na saúde mental. É por isso que o profeta Jeremias, em determinado momento da vida, ele tomou a decisão de administrar os seus pensamentos. Lamentações capítulo 3, versículo 21. E ele disse: daqui para frente, eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu me recuso a fazer da minha mente um baú de recordações tristes do passado. Eu me recuso a fazer da minha mente uma lixeira. Durante muito tempo, Jeremias ficou remoendo aquelas coisas tristes da vida, muitas noites de insônia. A Bíblia diz que durante esse tempo ele envelheceu por dentro
e por fora a sua pele ficou enrugada como a pele de uma pessoa velha. A Bíblia diz que ele perdeu os seus dentes caíram. A Bíblia diz que os seus ossos se tornaram fracos e quebradiços. Ele teve uma espécie de osteoporose precoce. E ele ficou deprimido, além de doente, e ele se escondia de tudo e de todos. Há um breve relato no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 e 18, onde ele diz: a paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Já não sei o que é alegria. Já não tenho amor próprio. Até a esperança que eu tinha no Senhor desapareceu. Porém, esse quadro triste, negativo, melancólico, depressivo, foi mudado, queridos irmãos, quando ele tomou a decisão de administrar os seus pensamentos, administrar a sua mente e trazer à memória somente aquilo que lhe podia dar esperança, do tipo misericórdia do Senhor, bondade de Deus e fidelidade de Deus. Aleluia. Igualmente, queridos irmãos, no texto que nós lemos, no capítulo 12 do livro de Neemias, nós olhamos para um povo que passou por uma grande aflição, por tribulações, por privações, por humilhações. Porém, o texto que nós lemos diz que eles tiveram as suas almas reconstruídas. E agora os seus corações estavam cheios de gratidão, estavam cheios de esperança, e eles estavam transbordando de gratidão e explodindo de alegria. Aquelas dores de um passado tão recente já não os assombrava mais e nem os deprimia. Eu creio que assim como Jeremias, eles também conseguiram desenvolver esse exercício de somente trazer à memória aquilo que lhes dava esperança. Enquanto eu estou pregando esta mensagem, se você acreditar nesta pregação, o Espírito Santo vai fazer uma reengenharia no seu raciocínio. O Espírito Santo vai tocar na sua mente e vai tocar no seu cérebro físico, para que você deixe de pensar naquelas coisas que te entristecem, que te deprimem. São coisas que já passaram, mas parece que foi ontem que elas aconteceram. E agora, irmãos, esse povo ia expressar essa gratidão em ações de graças. Eles iam extravasar essa alegria, e eles fariam isso de um modo inteligente. E eles fariam isso de um modo agradável a Deus. E para isso, eles seguiram um protocolo. Um protocolo. Glória a Deus. O evento, só relembrando, que justificou essa ação de graças, foi a conclusão de um muro, uma parede, uma proteção muito bem construída ao redor de Jerusalém, um muro amplo, um muro estável, um muro bem construído, e também a colocação das portas da cidade. E quando essas obras foram construídas, as pessoas voltaram para a cidade.
As pessoas começaram a construir as suas casas, a construir jardins, a construir pomares no fundo de suas casas. Porque agora havia uma proteção ao redor da cidade, e a cidade também tinha um acesso controlado. Para entrar na cidade ou para sair da cidade, precisaria passar pelas portas. E agora, queridos irmãos, era chegado o momento da inauguração dessa obra. Foi uma obra feita em tempo recorde pelo poder de Deus. Neemias recebeu sabedoria de Deus. O livro de Neemias até hoje é o maior manual de administração. Aleluia. E era chegado o momento da inauguração daquela obra, e eles queriam dedicar o muro da cidade ao Deus Todo-Poderoso, porque eles reconheceram que fora a mão de Deus que lhes deram os recursos, a inteligência e as estratégias para realizar aquela obra. Porque aquela obra foi realizada em tempo recorde, porém com muitas oposições. Mas eles conseguiram. Aleluia! Eles conseguiram aquela realização, aquele êxito, apesar das oposições. E como eles fizeram essa dedicação? Quais foram os cuidados prévios que eles tomaram? Quais foram os componentes dessa dedicação para que esse evento fosse algo marcante, fosse algo inesquecível, e ao mesmo tempo fosse algo que agradasse ao Senhor? Porque de nada na vida adianta nós fazermos algo marcante, algo inesquecível, algo que será publicado, se aquilo não agradar ao Senhor. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que pela primeira vez na vida eu entendi que quando nós formos dedicar algo para o Senhor, é importante reler esse texto do capítulo 12 do livro de Neemias, porque aqui nós encontramos um método, um modelo, uma fórmula para fazer uma dedicação ao Senhor de uma forma inteligente, de uma forma bem-sucedida, de uma forma que agrada ao Senhor. E eu gostaria de sugerir que você use esses princípios em sua própria vida. Ao dedicar uma criança a Deus, seja um filho, um neto ou uma criança adotada, ao dedicar para Deus um novo lar, um novo automóvel, ao dedicar para Deus um novo negócio, ao dedicar ao Senhor um diploma, quem sabe profissional, ou a conclusão de um curso, ou qualquer outra coisa que você tenha realizado e queira dedicar ao Senhor. Afinal, está escrito em Romanos capítulo 12 e versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Paulo também escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nós podemos seguir o modelo de Neemias, porque o texto nos mostra que quando Neemias queria criar uma atmosfera inteligente, ele sabia exatamente como fazê-la. E tudo isso, meus amados irmãos, tem muito a ver com a minha saúde mental, com a sua saúde mental, porque tem a ver com as funções da alma. E como foi que ele fez? Vejamos, voltemos a Neemias, capítulo 12 e versículo 27, que diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los
a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. O primeiro ponto é: a dedicação seria feita com alegria. A palavra no original para alegria coloca o sentido no texto de prazer, de deleite. Em segundo lugar, Neemias foi buscar especialistas em toda aquela região. As pessoas realizariam uma festa alegre, divertida. E Neemias foi buscar gente para que auxiliasse, para que participassem daquela festa com hinos de louvor e com músicas de harpas, de liras, de pratos musicais, de símbolos. O propósito era: nós vamos nos divertir na presença de Deus. E para isso, nós vamos fazer uma grande festa. E ali, nós vamos encontrar gente alegre, gente bonita, gente bem vestida, que colocou as suas melhores roupas. Enfim, vai ser uma festa inesquecível. Vamos provar os aperitivos, as bebidas e as comidas. Vamos ouvir músicas, vamos ouvir os discursos, as dedicatórias, as orações. E quem sabe vai ter um sorteio e a gente pode ganhar um brinde. Vamos tirar fotografias, enfim, um dia inteiro de festa. E seria uma ocasião inesquecível. Uma festa que ficaria indelevelmente gravada na mente de todos e todas os israelitas. Então, irmãos, aquela ocasião, aquela grande celebração, todos, conforme nós já lemos, estavam convidadíssimos. Porém, haveria precedentemente um elemento sério, um elemento que precisaria ser incluído como uma espécie de preparação para o sucesso daquela festa. Aquela festa, ela não atingiria o seu objetivo se não tivesse esse elemento de preparação. E esse elemento de preparação, que é o primeiro ponto que eu abordo com os irmãos, é que preliminarmente todos passariam por um ritual de purificação. Neemias capítulo 12, versículo 30 diz: e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro, para que aquelas pessoas pudessem usufruírem, experimentarem a alegria daquela celebração. Elas precisariam, primeiramente, acertar os seus corações com Deus. E elas, então, passariam por um ritual de purificação, na forma como estava estabelecido na palavra de Deus. Há um escritor que diz que para realmente entrar na comemoração de maneira agradável a Deus e receber por consequência a bênção de Deus, deve ser lembrado que santidade sempre precede a felicidade. Anote isso. Santidade sempre precede a felicidade.
Esse é um ótimo ponto, irmãos, para nós pensarmos. A santidade é o primeiro passo para se viver bem. É o primeiro passo para uma vida feliz. E eu vou dizer aos irmãos, não há uma só pessoa que tenha tentado fingir um coração limpo, sem que o seu coração estivesse limpo, que não tenha falhado na vida. É por isso que Davi disse no Salmo 103, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Como nós falamos hoje em relação aos 13 porquês aquela moça se suicidou, que começa no dia 18, a segunda série na Netflix. Não assistam isso. Não deixe ninguém assistir na sua casa. Não deixe ninguém assistir na sua casa. Escutem a escola dominical de hoje de manhã. O descuido, irmãos, com a limpeza da alma, para remoção de emoções tóxicas que vão se acumulando no dia a dia, do tipo amargura, raivas, mágoas, ressentimentos, culpas, insatisfações, medo, ciúmes e tantos outros sentimentos tóxicos, vai nos deixando doentes da alma. E isso tem muito a ver com saúde ou com a nossa saúde mental. Desde criança, nós fomos ensinados e nós estamos conscientes de que toxinas podem ser acumuladas nos nossos corpos e podem causar danos vitais, afetando o perfeito funcionamento, podendo nos deixar doentes e, em muitos casos, patologicamente ocasionar lesões permanentes e até a morte. Então, desde os primeiros anos de nossas vidas, nós aprendemos sobre as toxinas que acompanham os alimentos. E por isso nós adotamos hábitos de profilaxia, de higiene, de preparação daquilo que nós comemos. Ninguém pega uma hortaliça ou uma fruta e come sem lavá-la em água corrente. É uma questão de proteção à saúde. Porém, meus queridos irmãos, as nossas emoções podem também nos intoxicar. E a consequência, o mal para as nossas almas, quando as nossas almas intoxicam com emoções tóxicas, as consequências são piores do que a ingestão de alimentos com resíduos de agrotóxicos ou a utilização de água não potável, de água contaminada com poluentes, com metais pesados, ou respirar o ar contaminado com poluentes, com micro-organismos, com vírus e bactérias, causadores de doenças, que vão desde um simples resfriado até doenças bastante graves, como meningite, tuberculose, poliomielite. São poluentes invisíveis e, na maioria das vezes, inodoros, ou seja, não tem cheiro. Assim como também esses vírus e bactérias que estão no ar são invisíveis e apenas podem ser vistos com o uso de um potente microscópio eletrônico. Então, irmãos,
nós precisamos, em relação às nossas almas, fazer uma profilaxia. Nós precisamos estar preparados, primeiro, para detectar coisas que podem contaminar a nossa alma. Nós precisamos estar preparados para impedir que emoções tóxicas adentrem a nossa alma. Praticamente elas são invisíveis, mas quando elas adentram, há o perigo de que elas fiquem ali impregnadas. Então é preciso resistência. E nós precisamos também estar preparados para removê-las quando existentes, ainda que tenhamos que passar por uma cirurgia da alma. Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo totalmente poluído, um mundo espiritualmente poluído, um mundo socialmente poluído, emocionalmente poluído. Os negócios estão poluídos, as relações sociais e profissionais estão poluídas, as ciências do conhecimento humano estão poluídas. Há um resumo na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 19, ele resume tudo isso, dizendo que o mundo, com seus sistemas, estão sob o poder do maligno. Então, queridos irmãos, é importante nós estarmos conscientes, é importante nós estarmos preparados, para que as emoções negativas não adentrem as nossas almas, e se adentrarem, sejam descartadas em tempo hábil, para que não se tornem coisas permanentes, porque pelo repetitivo e acumulativo, elas vão se tornando altamente nocíveis à nossa saúde mental, porque elas são altamente tóxicas para as nossas almas, e depois de afetar as nossas almas, a nossa mente, as nossas emoções, afetar o cérebro, ela passa a afetar o nosso corpo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, que essas emoções tóxicas são pensamentos fixos. A pessoa não consegue pensar em outra coisa, e pela repetição e acumulação na mente, elas se calcificam na mente como fortalezas, e elas precisam ser destruídas. E a boa notícia é que elas podem ser destruídas pelo poder de Deus. Sendo assim, irmãos, nós temos que compreender que a toxicidade não é um fenômeno limitado ao plano físico, mas que existe a toxicidade da alma, muito mais grave do que a toxicidade do corpo. Pois todos os dias nós corremos o perigo de ir acumulando emoções negativas e pensamentos tóxicos, e isso de uma maneira silenciosa e quase imperceptível. Por isso é importante que ocasionalmente a gente recorra a uma espécie de check-up espiritual. É importante que nós passemos no raio-x de Deus. Em consequência, se houver necessidade, como sempre há, que nós nos submetamos a um detox da alma, a uma limpeza emocional, uma limpeza da alma. O apóstolo Paulo chama esse método, em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 28, de examinar-se a si mesmo, e ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E no versículo 30, ele diz que a omissão em fazer tal exame é fatal,
porque essas emoções tóxicas dão origem a uma doença cujos sintomas muitas vezes demoram a se manifestar ou a serem percebidos, apesar de estarem lá. É o que os médicos chamam de doença assintomática. É uma doença que você não vê os sintomas. Aparentemente não há sintomas. E o apóstolo Paulo diz então, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem no sentido de terem morrido. Conhecendo, irmãos, a seriedade desse tema, o rei Davi faz uma oração muito objetiva no Salmo 139 e versículo 23 em diante. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Glória a Deus. Aqui não é apenas passar no raio-x, obviamente, passar no raio-x de Deus já é excelente. Mas aqui o salmista está falando: eu estou precisando de algo mais. Eu estou precisando de uma coisa mais invasiva. Coloque a sonda dentro de mim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Leve a tua sonda até o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, para melhorar a sua saúde mental, para aumentar a sua capacidade de raciocínio, o seu quociente de inteligência, o primeiro ponto é esse: limpe a sua vida, passe pelo ritual da purificação, porque foi isso o que os sacerdotes e os levitas fizeram como preparativo para o momento de darem ações de graças e agradar o coração de Deus. O Salmo 37 diz: agrada o coração de Deus e Ele realizará os seus desejos. Então, primeiro, eles fizeram esse ritual para eles mesmos, porque primeiro eles purificaram-se a si mesmos, e depois eles purificaram o povo, e depois eles purificaram os portões, e purificaram as muralhas da cidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos sair daqui nesta noite com esta lição de casa: a realização de um ritual de purificação. E onde vai ser esse ritual de purificação? Primeiro, purificando-nos a nós mesmos, mas depois purificando a nossa casa, purificando o nosso comércio, purificando o nosso carro. Amém? Eu tenho orado muito assim para o Senhor abrandar o meu coração, mas eu não admito que ninguém fale palavrão na minha casa. Não admito que ninguém fale palavrão no meu escritório. Falou palavrão, está despedido. Ah, mas vai entrar na justiça. Pode entrar na justiça. Eu quero purificação, porque eu quero que a minha casa seja o lugar onde a glória de Deus se manifeste e os grandes milagres de Deus aconteçam. Ah, mas ele tropeçou, ele bateu o martelo no dedo, mas não pode falar palavrão. Falou palavrão, está despedido. Eu não vou dar justa causa, que não vou discutir injustiça. Teoricamente, é a dispensa sem justa causa. Purificação. Purificou a si mesmo, purificou o povo, purificou os portões e purificou o muro ou as muralhas da cidade. E essa purificação provavelmente
foi realizada pela aspersão da chamada água da separação, como é chamada em Números capítulo 19 e versículo 9, que diz: e um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá no arraial, num lugar limpo, oh glória a Deus, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. O profeta Ezequiel também se referiu no capítulo 36 sobre a importância e os efeitos deste ritual de purificação com água pura. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 diz: então, oh glória a Deus, é o próprio Deus falando. Ele está dizendo: eu farei. Eu não vou enviar anjo, arcanjo, sacerdote, profeta. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E depois disso também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluia. Existem, irmãos, pelo menos dois tipos que representam hoje, na nova aliança, essa aspersão com água limpa. Primeiro, essa aspersão com água limpa é um tipo do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, as nossas consciências são purificadas de toda injustiça. Vamos pluralizar de todas as injustiças que ao longo da nossa vida nós tenhamos praticado contra nós ou contra alguém. O sangue de Jesus Cristo propicia isto. Assim como o sangue de Jesus propicia também a remoção das obras mortas, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14, e nós vamos nos tornando aptos, competentes, preparados, habilitados para servir ao Deus vivo. Em segundo lugar, essa aspersão com água limpa é também uma típica representação do Espírito Santo, conforme João capítulo 7, versículo 37 a 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Há também, irmãos, um testemunho similar na profecia de Isaías capítulo 44 e versículo 3, onde o Senhor diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, queridos irmãos, este é o primeiro ponto para um oferecimento inteligente de ações de graças, para apresentar-se grato ao Senhor de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz, de uma maneira que produza resultado. O primeiro ponto é esse: passar pelo ritual da purificação. Em segundo lugar, irmãos, um oferecimento inteligente e saudável de ações de graças exige que todos se juntem para a celebração. Glória a Deus.
Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, é o terceiro ponto. Para oferecer ações de graças de uma forma inteligente e saudável, é preciso que todos agradeçam. E como esse agradecimento? Que as ações de graças se tornem a atitude mais importante da vida. Glória a Deus. Em segundo lugar, vamos sendo agradecido, tornando a atitude mais importante que alguém pode eleger na sua vida, ser grato, apresentar-se perante o Senhor com ações de graças. E essas ações de graças, elas serão a chave para uma boa saúde mental. Glória a Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, é o terceiro ponto que chama a nossa atenção, que ações de graças não sejam esquecidas. Porque, irmãos, é muito fácil se esquecer de dar graças. Às vezes nós damos graças imediatamente porém, poucos dias depois, já estamos insatisfeitos, já estamos entristecidos. Não temos mais a motivação para levantar a mão e dizer: graças te dou, Senhor, porque há um ano atrás o Senhor operou tal e qual. Ações de graças. É muito fácil esquecer de dar ações de graças. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de no próximo domingo, se tiver a oportunidade, voltar com os irmãos nesse tema para abordar o restante desse método que foi, diria eu, inaugurado naquele dia em Jerusalém e que trouxe um grande efeito na vida daquela nação. Você pode melhorar a sua saúde mental. Você pode remover de maneira definitiva certas doenças. Quem sabe, doenças que ainda não saíram da sua alma para se alojar em algum órgão. Por exemplo, uma doença sai da alma, aloja no pâncreas e a pessoa se torna um diabético. O Senhor te cura hoje. O Senhor te ajuda hoje. Esta palavra foi enviada pelo Espírito Santo como uma palavra de cura. E o Senhor, por meio das suas ações de graças, como disse Davi, que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Que nós tenhamos este sentimento. Tudo que há em mim, todo o meu ser, espírito, alma e corpo, bendiga ao Senhor, bendiga ao seu santo nome, e que eu não me esqueça nunca, jamais, de nenhum dos seus benefícios. Ações de graças é a chave, é o segredo para que você tenha uma boa saúde mental. Ó Senhor, eu comuniquei esta palavra mais do que uma pregação. Eu tenho esta palavra como uma comunicação para os teus servos e as tuas servas. Verdadeiramente nós vivemos em um mundo poluído,
São tantos problemas, as pressões, as tribulações, as opressões, os desencantos, as frustrações. Erramos muitas vezes na escolha de amigos e em outras escolhas pessoais da vida. E isso, Senhor, vai fazendo algo como um calo, e dói, e incomoda, e nós não podemos nos livrar dele. Mas nesta noite, nós estamos entendendo, pela tua palavra, que apesar de todas as tribulações da vida, apesar de todas as pressões da vida, nós podemos recobrar a boa saúde das nossas almas. Podemos novamente ter uma capacidade maior de raciocínio, de pensamento. Podemos, Senhor, alcançar, mediante, Senhor, a cura das nossas almas, alcançar, Senhor, os benefícios decorrentes. Benefícios, Senhor, que extrapolam a própria alma, porque alcançam também o nosso corpo físico. Aleluia! Temos saúde no corpo físico em decorrência da saúde da alma. E eu fiz, Senhor, esta comunicação a estes irmãos e irmãs aqui presentes, a outros que estão conosco pela internet e a outros que ainda no futuro acessarão esta mensagem. Que haja, Senhor, este novo tempo, este novo momento, este momento, Senhor, de cura, este momento de restauração, este momento, Senhor, de saúde mental completa, saúde mental plena. Em nome do Senhor Jesus, eu vou pedir que você, por favor, levante a sua mão. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra sobre a sua mente traga saúde. Que esta palavra sobre a sua mente traga saúde para o seu cérebro. Aleluia. E que toda disfunção, em nome de Jesus Cristo, seja repreendida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus está curando pessoas aqui de enxaqueca. Aleluia. Aleluia. A enxaqueca veio em decorrência, mas Jesus está curando. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, remove as incapacidades mentais, a dificuldade de raciocínio, a dificuldade de concentração, a dispersão. Remove, Senhor, a dislexia. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem um novo momento para você. Oh, aleluia, aleluia. Nós entendemos a tua palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude na administração das nossas memórias, na administração das nossas emoções. Pedimos que o domínio próprio apareça. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Nós queremos administrar as nossas memórias, administrar as nossas lembranças. Nós queremos deixar de trazer à mente coisas tristes do passado e somente trazer à mente aquilo que nos pode dar esperança. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.